lava-me desses pensamentos. Eu quero ter a pureza de Cristo Jesus, tá certo? Mas quando lá dentro eu tinha lá do lado direito, imagina que você entrou com a criança, do seu lado direito, ali o sol nasce, ele entrou, passou pelo altar, passou pela bacia, do lado direito com a mesa, ele disse, pai, ou mãe, que mesa é essa com esses pães em cima? Interessante, né? Dentro daquele local, a mesa com os pães em cima. O que Mateus vai dizer? O nosso de cada dia foi dado hoje. Simbolizando ali a provisão de Deus. Todos nós estudamos, trabalhamos, nos esforçamos, porque sabemos que precisamos tomar café da manhã, almoçar, jantar e suprir os nossos filhos e as pessoas que dependem de nós. Nós sabemos, nascemos dentro dessa realidade que não vivemos sem comer. Então, na hora que entra ali, do lado direito está o pão da proposição. A garantia que Deus deu ao povo, mesmo do deserto, onde não havia lavoura de soja, milho, trigo, e não faltou o pão que desceu do céu. Não faltou os que estão no Senhor Jesus. Podem passar por momentos difíceis, mas Deus é fiel. Ele está dizendo aqui, quando você via aquela mesa, meu filho, entenda que Deus vai suprir você das suas necessidades. E Jesus vai ensinar esta oração. O pão nosso do mês inteiro, dá-nos hoje. Não diz assim. O pão nosso, que é uma dependência, de cada dia nos dá hoje. Deus vai suprir você a cada dia da sua vida. Isto estava do lado direito. Mas tem mais um texto aqui para a gente ler. João vai falar em 6,51, esclarecendo mais o que é. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aquele pão representava o pão verdadeiro que desceu do céu, não apenas o maná, não apenas o pão que nós temos em casa da padaria, mas aquele pão representava a vida eterna com Deus. Jesus Cristo é o alimento para o espírito, não é o alimento para o corpo. Por isso que nós celebramos mensalmente 2 vezes a ceia do Senhor, simbolizando que aquele ali é o corpo de Cristo, que nos dá vida e vida eterna. Mas, como era dentro do tabernáculo, estava coberto, uma cortina na frente, totalmente fechada, deveria estar muito escuro. Por quê? Não havia iluminação elétrica, não havia banco de baterias, iluminação de emergência. Então, na escuridão, como encontrar a mesa da proposição e comer o pão? Então, Deus providenciou um candelabro. Aqui diz, o Êxodo 25, 31, de ouro batido, se fará este candelabro, o seu pedestal, a sua haste, os seus cachos, as suas lançamentas e as suas flores formarão com ele uma só peça. Então vamos ver o texto todo. Deus coloca ao lado direito a mesa com o pão, e para iluminar, ele vai colocar um candelabro que utiliza carvão para acender as lâmpadas. Correto? Utiliza o quê? Azeite. O óleo da unção. A representação de que quem gera luz é o Espírito Santo de Deus. Ele estava ali iluminando todo aquele ambiente interno. O livro de Apocalipse vai dizer que no final de todas as coisas, quando Deus fizer um novo céu e nova terra, não haverá mais necessidade do sol, porque Ele será a nossa luz. Nós viveremos na luz. Internamente, aquele candelabro ficava aceso 24 horas por dia. Só o Espírito Santo pode trazer luz sobre a vida daquela pessoa que você tem orado por ela. Uma pessoa que está envolvida com espiritismo, uma pessoa que está envolvida com drogas, uma pessoa que está afastada de Deus. Creia piamente. Só o Espírito Santo pode iluminar
o caminho dele. Pode dar a luz, no sentido de dar vida àquela pessoa e ela ouvir que Cristo Jesus é o pão que desceu do céu, que vai suprir ele de todas as necessidades físicas e das necessidades emocionais e sociais. E a gente tem essas necessidades também. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é isso? Então, João vai esclarecer, nós vimos sobre o candelabro, do lado direito, mesa com pães, na frente, iluminando com um óleo, queimando aquelas lâmpadas, e aqui à frente, antes de entrar, aqui é o santo lugar, antes de entrar no Santo dos Santos, havia o quê? Um altar de incenso. O texto de Êxodo 31. Farás também um altar para queimares nele o incenso, de madeira de agaça quadrada. Será o côvado de meio metro de comprimento e meio metro de largura, será o quadrado, e 1 metro de altura, os sítios formarão uma só peça por ele, também tem aquele símbolo de poder, e ali havia incenso 24 horas por dia. O que seriam esses incensos? Então vamos pular para o 36 diz que porás o altar, por defronte do véu, né? Que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Então, antes de entrar, aqueles aromas maravilhosos, de primeiríssima qualidade, estavam constantemente aquela fumaça, aquele incenso, antes de chegar à presença de Deus. O que é que o livro de Apocalipse vai dizer? 8:3. E outro anjo que ficou de pé junto ao altar, o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. O incenso representa a oração de todos os santos. Aquele altar, aquela que queimava constantemente aqueles aromas, representam a sua oração, a minha oração e principalmente a oração de Cristo Jesus, que sentado à direita de Deus Pai, intercede por nós dia e noite. Por isso que ele é o único mediador entre Deus e os homens. E a gente vai ver na cultura oriental essa coisa dos incensos, você passa em algumas lojas, você vai até em algumas casas e vê as pessoas acendendo incenso e eles mesmos não sabem o que estão fazendo. Aquilo sempre foi uma representação de séculos e séculos atrás das suas orações, das orações deles. Né? Então nós entendemos aí que Deus vai e coloca diante do Santo dos Santos a oração, as orações dos santos. Então, dentro do local Santo dos Santos, ele vai dizer, Êxodo 25:10. O que diz? Também farão uma arca de madeira de acaça, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. Será que era por falta de ouro que tinha que ser de madeira? A arca da aliança de Deus? Ou será que Deus queria apontar para que Jesus Cristo morreria sobre madeira? A aliança, a nova aliança que é feita no sangue de Jesus Cristo. Manda fazer uma arca de madeira e manda cobrir de ouro. Levar a boca. Para não ficar muito pesado, né? Mas não seria, não, porque se eu colocar naquela época era ruim para carregar peso. Só era aumentar o tamanho do varão. Então, Êxodo 25:17 diz o quê? Também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Propiciatório é muito complicado para dizer, a gente chamou o seguinte, tampa. É a tampa da arca. A arca era um quadrado, uma caixa sem tampa.
E propiciatório é o local da tampa, onde Deus vai chamar de propiciatório, porque ali é pago, representa o pagamento do nosso pecado. O sacrifício do animal que era feito lá fora, uma vez por ano, e apenas uma vez por ano, não o sacerdote levita, mas o sumo sacerdote, ele entrava naquele local santo e santo, e com aquele sangue, ele aspergia o sangue sobre a tampa. E naquela tampa havia a simbologia de 12 querubins, como foi colocado no ambiente do jardim do Éden, de maneira que o homem não podia voltar para esse Deus, senão morreria. E aqueles anjos representam, eles cuidam e zelam pela santidade de Deus, de maneira que o homem em pecado, em negritude de seu coração, se aproxime de um Deus que é santo e que é puro. Eles representam ali a proteção. O homem não pode se apresentar diante de Deus, senão todo o pecado dele tenha sido queimado e lavado pelo sangue do Cordeiro, representado naquele sangue que era colocado ali. E o texto de outro local vai dizer que quando Deus descia, ele vinha e não colocava os pés na terra, ele colocava os pés sobre o propiciatório. Deus descia sobre o propiciatório. Porque Deus, sendo santo, entre ele e a terra, há o sangue do seu filho e há a lei abaixo do sangue do seu filho. Vocês vejam que ele não inverteu, ele não disse: passe sangue no fundo da arca e deixe as minhas tábuas da lei sobre o propiciatório, porque ninguém se achegará a mim se não cumprir a lei. Não é isso que ele faz. Ele coloca as coisas no devido lugar. Jesus Cristo diz: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Jesus está acima da lei, não acima em valor, mas acima em status diante de Deus, porque ele cumpriu a lei. Ele obedeceu aquilo que Adão não obedeceu, aquilo que Paulo não obedece, Roberto não obedece, Chimenez não obedece. Então ele estabelece isso como simbologia muito bela da Arca da Aliança, um local do sacrifício do seu filho e os anjos protegendo a presença de Deus. É a Arca da Aliança. A aliança que é feita no sangue do Cordeiro. As vestes do sumo sacerdote. Êxodo 28:4. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepele, uma túnica bordada, mitra e cinta. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdote. Eles tomaram ouro, estopa azul, púrpura, carmesim e vinho. Interessante, tem um estopa azul, como o céu, púrpura, que representava o reinado. Se lembram? Quando os soldados, a gente vai ver isso aqui, com Jesus Cristo, colocam um manto cor de púrpura, né? O carmesim, que é o vermelho, sangue do sacrifício, e o linho, que é símbolo da pureza, né? Para uma estola sacerdotal de ouro, estopa azul, púrpura, carmesim, linho fino, retorcido, obra esmerada, não é esmeralda, né? Terá duas ombreiras, e assim sucinto, obra esmerada, que está sobre a estola, e vai dizendo, e quem tiver tempo para ler, eu recomendo que leia, vai ver que as figuras da cortina do Santo dos Santos têm a mesma composição da roupa do sumo sacerdote. É interessante, né? Do mesmo jeito que representa a presença de Deus no meio do povo, nós entendemos que hoje nós somos templo do Espírito Santo e a simbologia do tabernáculo serve para o meu povo, serve para o seu povo. E que Deus deve ser o centro da sua vida. Eu acho que é esse o texto que eu ler. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe sobre a cabeça e vestiram com um manto de púrpura. Né? Chegavam a ele e diziam: salve rei dos judeus, e davam de bofetadas. E a gente canta aquele por ele: coroamos a ti, ó Rei Jesus. Não é? Ah, meu Pai do céu. Coroamos, espera ver aqui. Coroamos a Jesus.
coroamos ele com uma coroa de espinhos. Porque quem coroou ele como Rei dos Reis, que foi Deus Pai Todo-Poderoso. Foi ele que colocou a coroa de rei na cabeça de Jesus. Não somos nós. Nós não estamos com essa bola toda. Nós não coroamos a Jesus. Eu sei que a música, e aqui eu tenho muito cuidado de dizer isso, ela tem um lado poético, aquilo que se quer dizer, a gente está querendo dizer que Deus será o rei da nossa vida. Isso é muito bonito, então, sem entender. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente canta, porque nós não temos. Vocês veem o rei da Inglaterra, quem que foi o rei da Inglaterra? Hein? O Papa não. Não, na verdade, eles estão brincando. O arcebispo lá da igreja americana, porque sendo representante de Deus na terra, pode colocar a coroa na cabeça do rei, porque ele está numa autoridade maior. O pai dá nome ao filho, que o pai é autoridade sobre o filho. E foi o Adão que colocou o nome em Eva, que a palavra de Deus queria dar essa ideia de que o homem é autoridade dentro de casa. E o homem deu nome a todos os animais, porque representava que ele tinha autoridade sobre toda a natureza. O leão não é o rei dos animais. O homem é o rei dos animais. Que pega o leão, faz ele sentar no banquinho, pular sobre um rodinho de fogo, não é isso? O homem está acima do leão. O homem dá nome ao leão. Se não era o leão que dava nome ao homem, não era mais Adão, mas sim alguma coisa, né? Então as coisas não são assim, nós não coroamos a Cristo Jesus, que coroa Deus, Pai, porque é a autoridade máxima no universo. E as cortinas, agora vamos acelerar um pouco, que é que diz lá em Êxodo 26:1. Farás o tabernáculo e terá 10 cortinas, de linho reduzido, estopo azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás de ouro radiante. Olha as cortinas, com o símbolo, né, de que? Do azul do céu, que Jesus é Senhor na terra e no céu. Púrpura, porque ele é rei, governador, presidente, ele é autoridade máxima no universo. E o carmesim, símbolo do sacrifício no seu sangue, que é o vermelho. Os seus pecados poderão ser da cor do carmesim, mas se tornarão algo como a neve. É isso que o texto vai nos ensinar. E os querubins serão bordados obra de artista. Não é isso? Representando que não se pode chegar ao presença de Deus, porque tem os querubins que são altamente poderosos, que fazem a guarda da presença de Deus. Essa é a simbologia. Números 4:6. Por cima porão uma coberta de peles finas, e sobre ela esfregarão um pano, todo azul, e nele terão os varais. Toda vez que eles iam se movimentar, eles cobriam tudo com um pano azul. É bonito, né? Esses detalhes do texto são muito interessantes. Êxodo 26:7. Fará também pelo casa cortinas para servir dentro da sua tabernáculo. Eram várias cortinas, mas para representar o filho de Deus, eram várias cortinas. Faça também armações de madeira de acácia para a tenda, com 4,45 metros de comprimento por 67 centímetros de largura. Cada armação terá 2 encaixes para juntar uma à outra. Você fará isso com todas as armações da tenda. Faça 20 armações para o lado sul e ponha debaixo delas 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação para firmar os seus 2 encaixes. Faça também 20 armações para o lado norte e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado oeste, faça 6 armações e mais 2 para os cantos da tenda. As armações dos cantos deverão ser juntadas na base, formando uma só peça até a primeira argola que fica na parte de cima. As 2 armações que formam os 2 cantos deverão ser colocadas desse jeito. Portanto, haverá 8 armações com as suas 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 15 travessas de madeira de acácia.
5 para as armações do lado norte da tenda, 5 para as armações do lado sul e 5 para as armações do lado oeste na parte de trás da tenda. A travessa do centro passará a meia altura entre as armações de um lado da tenda até o outro. Revista de ouro essas armações e ponha nelas argolas de ouro, por onde passarão os cabos que também deverão ser revestidos de ouro. Arme a tenda de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, bordado com figuras de querubins. Pendure essa cortina em 4 postes de madeira de acácia, revestidos de ouro. Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina ponha a arca da aliança. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Então, ponha o propiciatório sobre a arca da aliança, dentro do lugar santíssimo. Fora do lugar santíssimo, coloque a mesa e o candelabro. Ponha o candelabro no lado sul da tenda e a mesa no lado norte. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina, faça 5 postes de madeira de acácia revestidos de ouro e com prendedores de ouro, e faça 5 bases de bronze para os postes. Faça um altar quadrado de madeira de acácia, com 2,20 metros de comprimento por 2,20 metros de largura e 1,30 metro de altura. Nos 4 cantos, ponha 4 pontas que formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça vasilhas, pás, bacias, garfos e braseiros, todas essas peças em bronze. Faça uma grelha de bronze com 4 argolas de bronze nos cantos, debaixo da beirada do altar. Depouse a grelha até a metade da altura do altar. Para carregar o altar, faça varais de madeira de acácia e revista-os de bronze. Os varais deverão ser enfiados das argolas de um lado e do outro do altar quando este tiver de ser carregado. Esse altar feito de madeira será oco, de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça para a tenda sagrada um pátio cercado de cortinas de linho fino. No lado sul, as cortinas deverão ter 44 metros de comprimento. Elas serão sustentadas por 20 postes e 20 bases feitos de bronze. Os ganchos dos postes e os suportes das cortinas serão de prata. Faça a mesma coisa no lado norte do pátio, ou seja, 44 metros de cortinas sustentadas por 20 postes encaixados em bases de bronze com ganchos e varas de prata. As cortinas do lado oeste terão 22 metros de comprimento sustentadas por 10 postes sobre 10 bases. O lado leste também terá 22 metros de comprimento. A entrada do pátio será pelo leste e terá 2 cortinas. A cortina do lado direito terá 6,60 metros de comprimento, sustentada por 3 postes encaixados em 3 bases. A cortina do lado esquerdo também terá 6,60 metros de comprimento, sustentada por 3 postes encaixados em 3 bases. Na entrada do pátio haverá uma cortina de 8,80 metros de comprimento. Faça essa cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e enfeitada com bordados. A cortina será sustentada por 4 postes e 4 bases. Todos os postes em volta do pátio deverão ser unidos por suportes de prata. Os seus ganchos serão de prata e as suas bases serão de bronze. O pátio inteiro terá 44 metros de comprimento por 22 de largura. A altura das cortinas será de 2,20 metros.
As cortinas serão de linho fino e as bases de bronze. Todos os objetos usados no serviço da tenda, incluindo as estacas que sustentam a tenda e as estacas das cortinas do pátio, serão de bronze. Mande que os israelitas lhe tragam o melhor azeite para o candelabro, a fim de que ele possa estar aceso continuamente. O candelabro será colocado do lado de fora da cortina do lugar santíssimo dentro da tenda. Arão e os seus filhos manterão o candelabro aceso na minha presença dia e noite. Essa ordem deverá ser obedecida para sempre pelos israelitas e pelos seus descendentes. O Senhor disse a Moisés: Mande chamar o seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os do povo de Israel. Eles me servirão como meus sacerdotes. Faça roupas especiais de sacerdote para Arão, a fim de diferenciá-lo em seu ministério. Isso dará a ele ao seu ofício dignidade e beleza. Chame todas as pessoas a quem eu dê habilidade e mande que façam as roupas de Arão, para que ele seja consagrado como meu sacerdote. Mande que façam um peitoral, um manto sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Essas pessoas também farão roupas de sacerdote para os filhos de Arão, a fim de que eles me sirvam como sacerdotes. Esses artesãos deverão usar fios de lã azul, púrpura e vermelha, fios de ouro e linho fino. Os artesãos farão um manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelha, de linho fino e de fios de ouro, e o enfeitarão com bordados. Nas duas pontas do manto haverá duas alças que deverão ser presas nos dois lados do manto. O cinto que passará pela cintura do manto para prendê-lo será feito dos mesmos materiais do manto, formando com ele uma só peça. Pegue 2 pedras de ágata e grave nelas os nomes dos filhos de Jacó. 6 nomes numa pedra e 6 nomes na outra, por ordem de idade. Escolha um bom ourives para gravar nas 2 pedras os nomes dos filhos de Jacó e para montar as pedras em engastes de ouro. Coloque essas 2 pedras nas alças do manto sacerdotal para representarem as 12 tribos do povo de Israel. Arão levará nos ombros esses nomes para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo. Faça 2 engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro entrelaçadas em forma de cordão que você prenderá nos engastes.